Olá, galerinha, vamos lá, dando continuidade aqui, nós já estudamos as massas de ar que atuam no território brasileiro. Vou deixar o link da aula sobre massas de ar na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? E agora a gente vai estudar os tipos de clima que existem no Brasil. Lembrando que a maior parte dos climas que atuam no Brasil são climas quentes. Por quê? Porque o Brasil é um país de baixa latitude, ou seja, ele está situado na zona intertropical, próximo à linha do Equador, uma região bastante iluminada pelos raios do sol e por isso a maior parte dos climas são quentes, tá? Lembrando também que a maior parte dos climas são climas tropicais. Por quê? Porque o Brasil, de novo, né? Aquela mesma questão, está na zona tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? A maior parte do Brasil. Tem um pedacinho aí do Brasil, no caso a maior parte da região sul, que está depois do Trópico de Capricórnio, que aí já vai ter um clima subtropical. Mas a maior parte apresenta essa característica, tá? E o que se destaca no clima tropical? Olha, principalmente as altas temperaturas, né? O ser mais quente e também o apresentar uma amplitude térmica menor. O que é isso? Nos climas tropicais, gente, não há uma variação de temperatura muito grande entre o dia e a noite ou entre o verão e o inverno, né? A maior parte do ano é quente mesmo, é uma região bastante iluminada. Então não tem essa variação tão grande, essa mudança de temperatura entre as estações e entre o dia e a noite, tá? É diferente dos climas temperados, por exemplo, que essa variação é maior, ok? Muito bem, então agora vamos conhecer os climas do Brasil, né? Porque apesar da maior parte ser clima tropical, existem alguns fatores que vão diferenciar um clima do outro. Vamos lá, começando aqui, olha, pelo clima tropical equatorial, também chamado somente de clima equatorial. Ele predomina aqui, ó, em quase toda a região norte, parte também do centro-oeste. É um clima que apresenta altas temperaturas, ou seja, bastante quente, devido à proximidade aí do Equador. É um clima que apresenta-se muito chuvoso, altos índices de pluviosidade aí, que vão de 1.500 a 2.500 milímetros anuais. Quase não existe estação seca. Quando ela existe, ela é bem curtinha, tá? Então, um clima assim bastante chuvoso, bastante quente e que recebe aí a influência da MEC. Lembram da MEC, a massa equatorial continental, que se forma na floresta aí mesmo, e a umidade da floresta favorece também, é um dos fatores que favorece a grande quantidade de chuvas nessa região aí, ok? Tem também a influência da friagem, né, que acontece principalmente no inverno aí, quando a massa polar vem, ela chega aqui nessa parte sul da região norte, trazendo aí chuvas e uma queda de temperatura nessa região aí, beleza? Então vamos lá. Outro tipo de clima aqui, gente, é o clima tropical típico. Esse aqui que está destacado na cor laranja, olha, ele atua na maior parte dessa região central do Brasil e aqui também no norte, olha, da Amazônia, da região, né, da Amazônia. E como é que ele se caracteriza? Olha só, ele é quente, não é nenhuma novidade clima quente no Brasil, altas temperaturas, e ele apresenta duas estações. Uma estação mais chuvosa, que no caso é o verão, e a estação mais seca no inverno. É isso mesmo que eu falei, né? Lembrando que o verão aqui no hemisfério sul, ele acontece de dezembro a março, é justamente a estação que chove. E o inverno acontece de junho a setembro, que é justamente a estação seca aí no clima tropical típico, ok? Vamos a outro aqui, olha, o clima tropical úmido, que é esse aqui na cor verde, também chamado de tropical litorâneo.
Esse clima aí, ele também é quente, né? Na maior parte do ano, altas temperaturas. Só que aí as chuvas são mais bem distribuídas. Chove mais. Por quê? Por causa da influência da maritimidade. A umidade do oceano contribui para que o clima aí seja mais chuvoso, dando inclusive origem à Mata Atlântica, né, que se desenvolve nessa parte aí do Brasil. Tem a influência da massa tropical atlântica, que traz chuva, massa equatorial atlântica também em alguns meses do ano. Só um detalhe importante, gente, é que, olha, no Sudeste acontecem aqui mais chuvas de verão. Chove mais no verão no Sudeste. Já no litoral do Nordeste, chove mais no inverno do que no verão, tá? Embora que tenha chuvas aí mais bem distribuídas ao longo de todo o ano. Só um detalhe, eu esqueci de falar aqui, olha gente, no clima tropical típico, a vegetação que vai predominar é a vegetação de cerrado. E aqui no clima equatorial úmido, a vegetação é a floresta amazônica, tá? Então vamos lá, seguindo. Temos aqui também o clima tropical de altitude. Ele predomina aqui nessa região no interior do Sudeste e parte do centro. Gente, nesse tipo de clima aí, as temperaturas são mais baixas. É um pouquinho mais frio por causa da altitude. Então, uma área de serra, uma área de planalto. E quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, vai ser um pouco mais frio e as chuvas serão melhores distribuídas aí, né? E até em maior quantidade também, chegando aí a 1.700 milímetros anuais aproximadamente, tá? É comum também acontecer geadas no inverno, em virtude da atuação aí da massa polar atlântica e também da massa tropical atlântica, ok? E nós temos aqui aqui olha, destacado na cor amarela, o nosso clima tropical semiárido. Ele atua no interior do Nordeste, uma área conhecida como Sertão do Nordeste também. É um clima quente, né? Apresenta altas temperaturas. As chuvas são mal distribuídas. Chove no verão, né? Geralmente de janeiro a março, mais ou menos. Chuvas são concentradas nesses meses e o restante do ano apresenta um período de estiagem mais longa. Então, de todos os climas que a gente já falou, ele é o mais seco, tá? Pode ocorrer também, né, um período de estiagem mais longa, o que pode dar origem aí a secas de tempos em tempos, tá? Então, vamos aqui para o último aqui, o clima subtropical, que está na cor roxa. O clima subtropical, gente, ele é o clima mais frio, digamos assim, do Brasil. Ele é uma região aí, né, que não é tão iluminada pelos raios do sol como o restante do Brasil. É iluminada, mas não tão quanto o restante do Brasil. E as chuvas aí são mais bem distribuídas durante todos os meses do ano. E a amplitude térmica é maior, ou seja, há uma diferença de temperatura maior entre o verão e o inverno. Então, você tem um inverno bastante frio e você tem um verão bastante quente. Tá? A amplitude térmica ela dá uma variada aí, tá certo? Então, é isso, gente. Lembrando as vegetações aqui, olha. No clima subtropical, as vegetações que vão se destacar é a mata de araucária, nas áreas de maior altitude, e também os campos, também chamado de pradarias, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Já que no sertão do Nordeste, que eu havia esquecido de falar, a vegetação que vai se desenvolver aqui no clima tropical semiárido é a vegetação de caatinga, ok? Então é isso, gente. Nós temos aqui uma atividade para praticar e aprender mais. Um abraço e bons estudos!